no Por Dentro da Mídia a nova temporada 2016, com muitas novidades e cada vez mais com conteúdo que ajuda você a entender as transformações e tendências da comunicação. Estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro. Faltam menos de 5 meses e aqui você fica sabendo de tudo sobre as notícias, quadros de medalhas, acompanhamento dos atletas e principalmente as histórias de quem realmente está envolvido com os Jogos Olímpicos. Hoje, na nossa entrevista especial, vamos ter aqui a visita do preparador físico, do atleta que há 16 anos joga rugby, que é o Walter Suragawa. E mais, na nossa participação também semanal, o nosso parceiro, o jornalista Ari Pereira Júnior, com todas as atualizações. Antes, vamos entrar no clima? Vamos agora lá para o Rio de Janeiro e entender um pouquinho mais como estão aí as peças e cada vez mais as modalidades aí sendo preparadas para os Jogos 2016. Porque Rio de Janeiro é a sede dos Jogos Olímpicos, que em agosto vai abrigar aí diversas modalidades. Você já conhece os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e sabe que eles acontecem a cada 4 anos. Mas você sabe como eles são organizados? Para começar, primeiro você precisa saber o que é o COI. O Comitê Olímpico Internacional é o responsável pelo movimento olímpico e pela escolha das cidades que sediam a grande festa do esporte mundial. Logo após os Jogos Olímpicos, acontecem os Jogos Paralímpicos. O movimento paralímpico é liderado pelo Comitê Paralímpico Internacional, mais conhecido como IPC. Mas quem planeja e organiza cada edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é o comitê organizador da cidade-sede. No caso dos Jogos de 2016, é o Comitê Organizador Rio 2016. O Rio 2016 é uma associação civil. É ela quem coordena todos que estão trabalhando para que os Jogos sejam memoráveis. Voluntários, fornecedores e uma equipe multidisciplinar de funcionários. É como se fosse o técnico de um grande time. O principal objetivo do Rio 2016 é fazer com que os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados na América do Sul sejam uma experiência inesquecível para todos. Também é nossa meta promover a imagem do Brasil em todo o mundo, colaborar para uma melhoria de vida das pessoas através do esporte e deixar um legado positivo para o Rio e para o país. Somando todos os envolvidos na organização do evento, serão mais de 160 mil pessoas, entre eles 70 mil voluntários, 85 mil colaboradores terceirizados e 8 mil funcionários. Fora isso, são quase 500 mil pessoas, entre atletas, jornalistas e turistas que virão para o Rio. Para fornecer toda a estrutura necessária, os governos estão realizando obras de infraestrutura e de serviço público. Isso significa adiantar as obras que já estavam programadas e acelerar o desenvolvimento do Rio, do estado e do país. Vale lembrar que o Comitê Organizador Rio 2016 é uma entidade diferente do COB e do CPB. O papel do Comitê Olímpico Brasileiro é fomentar o esporte de alto rendimento no país e enviar atletas brasileiros para os Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Olímpicos de Inverno e Verão. Assim como o papel do Comitê Paralímpico Brasileiro é promover o esporte paralímpico no país e levar os atletas para os Jogos Paralímpicos e competições afins. Agora que você já sabe como são os bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, só falta contar os dias para a cerimônia de abertura e acompanhar seus esportes favoritos. Fique por dentro dos Jogos Rio 2016 através do site rio2016.com. Esse material é de divulgação da comunicação social da Rio 2016. Então vamos começar com as nossas atualizações. Já está aqui comigo o Ari Pereira Júnior. Bem-vindo, Ari, nessa nova temporada do Por Dentro da Mídia e temos muitas notícias para este ano, né? Estamos na reta final. Sem dúvida, né? Finalmente chegou o ano olímpico, chegou 2016, Luciana, caros internautas, e nós vamos atualizar as informações a cada semana, trazendo nessa contagem regressiva tudo que estiver direcionando atletas, comissões técnicas, os demais países, a mídia brasileira no rumo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a primeira Olimpíada brasileira. Então vamos começar aí pelos saltos ornamentais. Temos 3 vagas para o Brasil, é isso, Ari?
Pois é, Luciana, nos saltos ornamentais nós tivemos a Copa do Mundo na China e nós tivemos atletas classificando o país, um atleta classificando o país, na verdade, que foi o Hugo Parisi, a vaga ainda não é dele, mas ele conseguiu na plataforma de 10 metros a vaga para o Brasil, ainda terá de confirmar essa vaga se será dele ou não, mas de qualquer forma é uma terceira vaga, porque antes do Hugo Parisi nós já tínhamos tido 2 atletas classificando o Brasil, que o César Castro, né, um tradicional atleta do trampolim de 3 metros, e nós tivemos também a Juliana Veloso, que é uma veterana, está com 34 anos, vai para a 5ª Olimpíada. Esses 2 atletas asseguraram as vagas na Copa do Mundo da China, na plataforma no trampolim de 3 metros, enquanto que o Hugo Parisi conseguiu mais uma vaga brasileira, garantindo o país também na disputa da plataforma de 10 metros. E essas competições ocorreram de forma teste lá no espaço no Rio de Janeiro? Não, foi na Copa do Mundo da China. Da China. Isso. Mas tivemos também testes já, não foi? Já foram feitos eventos testes no Maria Lenk, que vai receber as provas de saltos ornamentais, e os testes, né, segundo os organizadores lá, atingiram as expectativas. Sempre tem ajustes a serem feitos, mas consideraram satisfatória essa etapa dos testes brasileiros. Mas as vagas foram conquistadas de forma oficial na Copa do Mundo da China, né? O que dá mais credibilidade, o torneio que estava disponibilizando os pontos para as vagas que ainda estão em jogo para a competição brasileira. E felizmente a gente tem que falar também agora, uma coisa fora um pouco do esporte, que essa preocupação com a saúde e com a epidemia da dengue e agora também com os casos, já as notificações dos casos do Zika vírus, não é isso, Ari? Pois é, Luciana, é um assunto mundial, né, que extrapola a Olimpíada, extrapola o Brasil, todos os países preocupados, tanto que houve uma visita da Margaret Chan, a médica chinesa, que é a diretora-geral da OMS ao Brasil, e ela trouxe pelo menos otimismo nas declarações dela, né? Não sei dimensionar até onde essas informações trazidas por ela têm um embasamento científico, mas de qualquer forma ela diz que confia no governo brasileiro para que o país esteja apto a combater o Zika vírus sem que interfira na realização dos Jogos Olímpicos. E alguns dias antes, declaração semelhante já havia sido feita pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Bach, Thomas Bach. Ele disse que deposita toda a confiança dele nas autoridades brasileiras, no governo brasileiro, e que até agora ele não tem nenhuma informação. A gente tem ouvido esporadicamente de alguns atletas, como por exemplo a Hope Solo, né, que é a goleira e musa dos Estados Unidos, do futebol dos Estados Unidos, goleira do time feminino de futebol dos Estados Unidos, sempre favorito às medalhas em qualquer competição que esteja, e ela já demonstrou bastante preocupação em relação a vir ao Brasil por causa do Zika vírus. É uma declaração de peso, mas seguindo na direção da diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que também não está preocupado e que ele não vê nesse momento intenção por parte de nenhum país deixar de vir ao Rio de Janeiro no meio do ano para competir nos Jogos Olímpicos, né? Pelo menos no meio desse tiroteio todo, desse turbilhão que a gente vê aí o governo brasileiro, 2 pessoas apoiando, já é alguma coisa, né? Fazia tempo que eu não vi alguém apoiando o governo. Apareceram 2 declarações favoráveis ao governo. E eles uma entidade, disseram, né, que confiam no governo. Tem 2, hein? Vou anotar no caderninho esses 2 nomes. Tem 2 que confiam no governo brasileiro. Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Cada um fazendo a sua parte, porque não é só com o Zika vírus, a gente sabemos que o mosquito também leva aí a dengue, e os cuidados parte mesmo de cada um, né? Não deixando acumular nada de água e principalmente essa região litorânea, cuidado total com piscinas, com vasos, pneus. Vamos lá. Agora vamos passar para o basquete masculino. O técnico da seleção tá feliz, né? Especialmente com o jogador. Tá, foi uma semana de bastante destaque para o basquete em relação aos brasileiros que atuam na NBA, Luciana, principalmente em relação ao Anderson Varejão, que não estava sendo aproveitado
pelo Cleveland Cavaliers, é um jogador indispensável, né, para a seleção brasileira nessa tentativa de retomada do prestígio do basquete brasileiro ao nosso time aí. No cenário internacional, basquete que já foi bronze em Jogos Olímpicos, já foi campeão mundial e que agora precisa recuperar o prestígio. E nada melhor do que isso, do que uma oportunidade dessas que aparece em casa, né? E o Rubens Manhano, o técnico argentino, estava muito feliz com essa ida do Varejão, do Anderson Varejão, para o Golden State, que é o melhor time hoje dos Estados Unidos, né? E falou que ele vai ter a oportunidade de readquirir o ritmo de jogo que ele perdeu nos últimos meses aí pelo Cleveland, que estava meio afastado da equipe, né? Foi colocado de lado. E na contramão dessa informação, a preocupação dele com o Thiago Splitter, que nessa semana, ontem foi operado do quadril. E é uma cirurgia que requer muito tempo de recuperação, entre 5 e 7 meses, estimam os médicos que o operaram num hospital especializado, num hospital ortopédico lá de Nova York. Ou seja, essa recuperação de 5 a 7 meses coincidiria com o início das Olimpíadas. O Manhano falou que vai esperar até os 48 do segundo tempo, mas ele está consciente de que o Thiago Splitter, que também seria uma força, né, o atleta do Atlanta Hawks, está praticamente eliminado dos Jogos Olímpicos. E lembrando, né, gente, que a seleção brasileira esteve presente em 13 das 19 edições da competição masculina e conquistou, como a Mari falou agora há pouco, 3 medalhas olímpicas. Foi bronze em Londres, em 1848, Roma, em 1960 e Tóquio, 1964. Falando em medalhas, temos aí medalhas também conquistadas no judô feminino. Exatamente, a Maria Suelen nessa semana subiu 6 posições no ranking, agora é a 15ª, depois de conquistar a medalha de ouro no Grand Prix de Düsseldorf, na Alemanha. Foi o melhor resultado do judô brasileiro nesse início de temporada nos grandes prêmios, nos Grand Prix europeus. Ela sobe para a 15ª colocação, fica sendo a primeira brasileira no ranking acima de 78. Nós temos 2 atletas brasileiras muito bem ranqueadas também. O judô feminino está vivendo uma fase mais positiva do que o masculino. Nós temos a campeã olímpica Sara Menezes, primeira mulher brasileira campeã olímpica, foi em Londres 2012, que é a 3ª colocada no ranking até 48 quilos, e a Érica Miranda também 3ª colocada no ranking da Federação Internacional de Judô, na categoria até 52 quilos. Então o judô brasileiro feminino muito bem encaminhado rumo aos Jogos Olímpicos. O Ari, ela está com 28 anos e tem um bom preparador físico, que é o marido dela e também foi aí forte atleta no judô. E mesmo com essa classificação, essa medalha, ela já garantiu a vaga dela para agosto? Não. Ela está, acho que 20 ou 30 pontos à frente da 2ª colocada. Essa disputa vai se estender até as vésperas da Olimpíada. E existem 2 rankings, o ranking da Federação Internacional e o ranking olímpico, né? E aí pode até você adotar um critério objetivo, que é direto na pontuação, ou subjetivo, que as confederações nacionais em cada país têm o direito de adotar. Mas, tecnicamente, né, quem estiver na frente do ranking, até por uma questão de mérito, de justiça, eu entendo que deva ir à Olimpíada. Ela agora é a primeira da fila, mas tem gente vindo atrás e a fila pode andar. Muita, né? A fila, vamos lá. E do judô feminino vamos para a maratona aquática. O que temos de novidades e as competições previstas? Olha, as nossas atletas, né, que são as principais candidatas ao pódio na maratona aquática, que é a Ana Marcela e a Poliana Okimoto, as duas nadam pelo Santa Cecília de Santos. Elas estão nesse momento no Golfo Pérsico, nas águas do Golfo Pérsico, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, disputando uma etapa da Copa do Mundo, na prova de 10.000 metros, sendo que Ana Marcela e Poliana estão muito bem credenciadas, né? Têm conquistado medalhas frequentemente, têm chegado entre as 3 primeiras nas provas dessa distância, os 10 quilômetros, os 10.000 metros, onde competem, e hoje elas estão na água, quem sabe aí trazendo um bom resultado para o Brasil, lá direto dos Emirados Árabes, e mais
uma perspectiva de medalha nesse caminho aí aos Jogos do Rio. E a maratona, a maratona aquática, ela foi incluída como modalidade há pouco mais recente. Em 2000. Londres já estava valendo medalha, a própria Poliana Okimoto competiu e ela tem sido um dos destaques, né? Tem colocado o Brasil no cenário mundial aí das provas de maratonas aquáticas. E a Ana Marcela também vem forte. As duas meninas bem credenciadas aí para um resultado positivo no Rio. Agora vamos falar do ciclismo. Temos notícias também e competições acontecendo a partir de hoje no final de semana. A equipe de ciclismo de pista, Luciana, está viajando hoje, vai viajar hoje à noite para Londres. Entre os dias 2 e 6 de março vai ser disputado o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista. E o técnico Emerson Silva está levando 4 atletas. Essa competição aí a gente está vendo, né, uma imagem do ciclismo de pista. A competição será aberta na semana que vem. No primeiro dia teremos o contrarrelógio e perseguição e a equipe brasileira tentando somar pontos para competir no Rio de Janeiro, porque ainda não tem vaga assegurada, mesmo o Brasil sendo o país sede. Muito bem, esse é o nosso giro de notícias, tudo para você ficar por dentro da mídia e também dos acontecimentos em torno de tudo nos Jogos Olímpicos. Para entrar mais ainda no clima, vamos assistir a um vídeo. James, podemos assistir agora aquele vídeo que vai trazer aí toda a atmosfera de como está a preparação de uma modalidade específica, que é o rugby. E o rugby, que foi incluído agora como modalidade, é uma coisa mais recente. Você já conhece os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e sabe que eles acontecem a cada 4 anos. Mas você sabe como eles são organizados? Para começar, primeiro você precisa saber o que é o COI. O Comitê Olímpico Internacional é o responsável. Já com os atletas da seleção brasileira, fazendo aí trabalhos diretos na região de Copacabana, utilizando mesmo a orla ali de Copacabana, e principalmente esse incentivo, tanto a modalidade esportiva, como também a preparação para homens e mulheres, que a gente já tem bem essa formação masculina e feminina no rugby, né, Ari? Ah, sim, uma modalidade que com certeza vai despertar muito interesse, né, dos brasileiros. É uma modalidade que tem a bola, que é um ingrediente que o brasileiro está muito habituado, né, embora num formato um pouquinho diferente. Ela não é gorduchinha, redondinha, mas é aquela bola oval tradicional do rugby. É um esporte que mais cresce, acho que no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E a gente sabe que os brasileiros gostam muito de um esporte no campo, com tática, técnica, estratégia, todas aquelas dificuldades, força, né? E a gente está muito ansioso para ver o rugby voltando à Olimpíada depois de 92 anos. É isso aí. Vamos então para o intervalo e na volta tudo sobre rugby. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças.
foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos então de volta com Por Dentro da Mídia, a nova temporada 2016. Vamos entender então tudo sobre rugby. Ari, temos um entrevistado especial na nossa conversa. Sim, sem dúvida, Luciana, um dos principais personagens do rugby brasileiro. E agora ele vai apresentar para a gente, né, aquele vídeo que vai ser feito pela imaginação dos nossos internautas, que fica muito mais autêntico, né? Assim, cada um cria a sua imagem pelas palavras que o Walter Sugarava, que aí está em nosso vídeo, o nosso conhecido Japinha, atual técnico da equipe do São Bento, aqui de São Paulo, coordenador de captação também do Band Saracens, que é uma das equipes mais tradicionais do estado de São Paulo e também do Brasil, uma equipe campeã brasileira, campeã paulista, repleta de títulos, ou seja, uma vida praticamente do Japinha e do Walter Sugarava, dedicada ao esporte, dedicada ao rugby, e ele que inclusive, né, já pensa em aposentadoria diante de tantos serviços prestados, mas o ano passado, por exemplo, foi o maior pontuador, Luciano, do Campeonato Paulista de Rugby, né? Tá, né, que nem o Pelé, assim, tentando se aposentar no auge para poder encerrar com chave de ouro, né, Walter, do Japinha? Bem-vindo, Walter. Obrigado, bom dia. Eu tô tentando me aposentar, mas o amor ao esporte, para quem é atleta, é uma coisa muito complicada. E são 16 anos já no esporte. 16 anos. E você parar para pensar em parar já é difícil. Quando você está chegando a hora realmente, você tem que respirar, pensar bem, falar com a família e tocar a vida, né? Vamos embora. Agora, em relação aos Jogos Olímpicos, a gente vai ver uma modalidade nova, que é o Sevens, né? Quer dizer, já é praticada há algum tempo, mas o rugby tradicional é o rugby de 15 jogadores. Para os nossos internautas terem uma ideia, o rugby Sevens, ele muda muito aquele formato de jogo que a gente está mais acostumado a acompanhar na televisão. As regras são, o tempo é diferente, lógico, né? Porque você tem um desgaste muito maior com o campo sendo ocupado por apenas 7 e não 15 jogadores. Mas quais são as diferenças básicas para a gente já oferecer isso aí para os nossos internautas? As diferenças principais principalmente a preparação física, porque são 7 jogadores no mesmo espaço de 15, então você tem que estar com uma condição física muito bem trabalhada. Apesar do tempo ser menor, você corre o tempo inteiro, levanta, corre, derruba, levanta, corre. E hoje em dia, né, lá fora está todo mundo bem preparado e a gente aqui também está procurando chegar um pouquinho lá no... atrapalhar um pouquinho a vida dos adversários. Existem algumas regras específicas do 7 para o 15, como a cobrança de lateral pelo número de jogadores e para tentar deixar o jogo mais dinâmico. O 7 ele veio do 15 já para que as pessoas gostassem mais de rugby, não fosse um jogo tão parado, tão truculento. Não tem 40 minutos cada tempo, né? São 7 minutos. Isso, né? Inicialmente era uma modalidade para se apresentar o rugby, para divulgar o rugby, só que ele acabou pegando gosto. Então, hoje em dia as potências elas têm 2 times, o de 15 e o de 7, e o Brasil também está seguindo por esse caminho. A gente está agora assistindo, Walter, mas aí um vídeo que inclusive é uma indicação que veio por parte aí da sua rede social, né? E aí com um trabalho feito com as atletas. Esse é o 7 do SPAC, é um torneio mais tradicional do Brasil. E essa é a jogadora do Band? Essa jogadora que está correndo é de Niterói, é um time do Rio. Aí já temos a modalidade 7? Isso, são 7 para cada lado que são... Mudou o tamanho do campo? É o mesmo tamanho, Isso que aconteceu agora foi um tackle, esse é o lateral.
Interessante essa jogada, hein? Como se chama? Line out, é como se cobra o lateral. Quando a bola sai, a gente cobra dessa forma. É o campo do SPAC, que é o São Paulo Athletic Club, ali às margens da represa de Guarapiranga. Ela fez um try, ou seja, pontuação, colocando a bola atrás da linha de fundo. E sempre com a bola para frente, né? Essa é a regra. O passe é sempre para trás. Ela passa para trás e corre para frente. Isso. É um esporte muito dinâmico, muito físico, né? E olha como no Seven a gente corre demais. Nós corremos muito o tempo inteiro. Não tem uma intensidade mediana no Seven. É pegar a bola e correr. Para ocupar o espaço do campo não tem jeito, né? Isso. É a preparação física, né? A preparação física é específica. Ela é muito de muita potência, de muita velocidade. E não dá para dizer, né? Porque que o jogo das meninas é mais suave, é mais leve do que o dos meninos. O pau come solto tanto no masculino quanto no feminino, né? Exatamente. E quais são as características das atletas ou dos atletas? Precisa ser um pouco mais alto ou não? Isso é uma coisa muito legal no rugby, que a gente aceita de todos os biotipos. Então, para o rugby de 15, por exemplo, existem os jogadores mais fortes, baixinhos. No 7, são jogadores rápidos, né? Tem que ser jogadores explosivos. Então, dificilmente você vê aqueles mais gordinhos. Tá? Mas o de 15, primeiras linhas, segundas linhas, são jogadores, primeiras linhas jogadores mais baixos, truculentos, segundas linhas são jogadores mais altos. Tá? No 7 são jogadores velocistas, geralmente. Mas a gente dizia que no 7 são jogadores mais completos no ponto de vista técnico. Você com 16 anos como jogador, como que está a divulgação do esporte? Melhorou bastante. Há 10 anos, 15 anos atrás eu estava na Argentina jogando com a seleção brasileira e a gente dava autógrafo na Argentina, éramos conhecidos na Argentina e a gente chegava no Brasil e ninguém sabia quem éramos nós. E éramos jogadores da seleção brasileira. Como o esporte amador no Brasil, a dificuldade é grande. Hoje em dia não, hoje em dia o esporte tem apoio, tem patrocinador, tem um campeonato organizado, então as coisas estão caminhando bem positivamente para o esporte. E tem esse gancho da Olimpíada, né? Que eu acho que vai ser a principal alavanca para o rugby de todos os tempos. É mais do que oportuna essa condição de jogar no Brasil. Vocês, jogadores, devem estar radiantes. Para nós é um sonho. Para nós é um sonho porque a gente imaginar jogar contra a Nova Zelândia, jogar nesse nível de jogo e ainda valendo medalha, então isso para a gente está sendo muito valorizado. A preparação do Brasil ela está insana, como a gente está comentando ali, Tata. E a formação da seleção fica mais em São Paulo? Os atletas estão aqui, os clubes ficam em São Paulo? Há 10 anos atrás, os jogadores da maioria da seleção eram de São Paulo e São José dos Campos. Hoje em dia nós temos núcleo de alto rendimento em várias partes do país. O Sul é muito forte, Santa Catarina é muito forte, São José dos Campos é muito forte, o Rio de Janeiro é muito forte, São Paulo é muito forte. Norte e Nordeste estão começando agora a trazer jogadores para a seleção, mas ainda é um campeonato muito recente e eles estão chegando agora. Nós tivemos o rugby, Japinha, em 4 Olimpíadas, né? De 1900 até 1924, com 2 medalhas de ouro para os Estados Unidos, uma para a França, uma para a Austrália. Hoje, para a gente fazer uma projeção aí das seleções que eventualmente chegarão ao pódio no Rio de Janeiro, mudou muito esse quadro ou dá para colocar essas mesmas? Como que está essa situação? Essas mesmas estão na briga, mas Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina são francos favoritos. A minha sugestão é assistam jogos de Fiji. Fiji é gostoso de assistir jogar. Um país que joga de uma forma mais divertida, ousada. Divertição. É como se fosse o Barcelona. É como se fosse o Barcelona, é como se fosse, a gente falava, o saudoso futebol brasileiro. Eles jogam fácil, eles se divertem jogando, é um rugby alegre. A seleção feminina está um pouquinho mais adiantada do que a masculina, né? Inclusive já participou de Copas do Mundo, um feito ainda inédito para o time masculino. A seleção feminina, a masculina eu acho que seria até uma injustiça a gente querer que ela chegasse ao pódio, embora as pressões em casa sejam inevitáveis. A feminina teria alguma possibilidade? Olha, tem possibilidade. A gente acredita muito nesse bronze da seleção feminina. A gente sabe que é muito difícil, que é muito duro. O Brasil acabou de vir de uma etapa no Brasil que ficou em 8º lugar, mas fez jogos muito duros, fez try em todas as seleções fortes. Então, se a gente acertar a defesa, trabalhar
manter um pouco mais a posse de bola, quem sabe? A gente acredita na seleção feminina. Eu gostaria também, Japinha, o Walter Sugarava aqui, que que tem a missão de captar os talentos para a equipe do Band Saracens, além de ser o técnico da equipe do São Bento, 2 equipes aqui de São Paulo, que você passasse para a gente como que é feito esse trabalho de captação dos talentos. Eu já fui testemunha ali no campinho do próprio Band Saracens, muito bem localizado aqui em São Paulo, na região do Ibirapuera, né? Com escolas das redes pública e particular. A gente vê aquele campo infestado de crianças e até convidar, né, estimular os pais para participar, para levar seus filhos a participarem desse processo, que a gente vê que eles ficam apaixonados, é motivador. Como se dá esse processo? Nós vamos nas escolas, a gente apresenta o rugby, os valores do esporte, e dessa forma a gente tenta trazer para o clube, fazer um camping, apresentar o esporte de uma maneira divertida, para tentar fazer com que as crianças se interessem mais pelo rugby e a gente tenha um maior número de praticantes. Tem como deixar um endereço, um e-mail para que possam entrar em contato e participar? 2 locais, nós temos vários locais que se pratica rugby hoje em dia, mas os locais que eu estarei lá todos os sábados é a Avenida Dante Pazanese, ao lado do antigo Detran, e na Praça Rosa Alves, que fica na rua Machado de Assis, ali na Vila Mariana. Aos sábados às 10 horas ou aos sábados ao meio-dia. Estarei nos 2 lugares. Japinha. É isso aí. Seleção brasileira, Band Não Saracens, aposenta São Bento. não, aposenta não. Muito obrigado. Muitos traz ainda pela frente, né? Tenho certeza que sim. Nem que seja nos veteranos, mas eu vou continuar correndo e fazendo meus tries. É isso aí. É esse nosso papel, cada vez mais aí contar das novidades e principalmente incentivar o esporte. Ficamos assim, com esse compromisso. Até a próxima sexta-feira aqui no Por Dentro da Mídia. Quero agradecer ao Walter, ao Ari e com certeza vamos voltar a falar sobre o rugby. Tchau! Valeu, Japinha. Obrigado.